Sensor de rotação. Todo motor é uma bomba de ar. Todo motor é um compressor de ar. Todo mundo aqui tem oficina e acredito que quem é que não tem compressor de ar na oficina? Todo mundo tem. É uma bomba de ar. Eu tenho uma bomba de ar com rotação variável. Então eu tenho um motor lá de 4 litros. Vou pegar um exemplo, um número redondo da F-150, motor Cummins 3.9 e alguma coisa, quase 4 litros. Eu tenho aqui um compressor de ar com rotação variável. Então eu tenho que ler a rotação que está esse compressor. Como eu tenho deslocamento de 4 litros para cada 2 voltas para brequim, a central sabe. Se esse motor está girando a 2.000 RPM, para cada RPM ele desloca 2 litros, para cada 2 RPM, que é um ciclo completo de ignição, ele desloca 4 litros. Se eu estou a 2.000 RPM, eu estou deslocando tanto de volume. Então, se eu tiver tanto de pressão e tanto de volume deslocado, eu preciso um alvo X de pressão. Por causa que eu não trabalho por variação de tempo, eu trabalho por variação de pressão. Quando ele chegou no valor alvo, olha, esse motor está girando a 2.000 RPM, eu tenho 1 kg de pressão de turbina e o cara está pedindo 60% de acelerador. Então, esse cálculo gerado aqui, a central definiu o nosso valor alvo de pressão, porque eu não estou variando o tempo, eu estou variando pressão. O nosso valor alvo de pressão é 1.200 bar. Beleza, 1.200 bar, mas aí ela vai pegar mais rotação e a válvula de pressão. A válvula de controle de pressão, a nossa válvula MPROP, a nossa válvula DRV, SCV, IMV, VCV, PCV, vários nomes diferentes, todas fazem a mesma função. Então eu vou dar um sinal modulado para controlar, eu tenho modulação de pressão controlada. Então eu vou pegar, gerar um valor alvo. Esse valor alvo, eu vou pegar e saber a rotação do motor, porque como eu tenho uma bomba de recalque tocada pelo motor, para cada variação de rotação, eu tenho variação de fluxo. Então eu tenho que criar uma modulação em função das necessidades que estão ocorrendo. Ela vai dar uma modulação, ela chegou e vai confirmar. Então o sensor de pressão é validação. Tá? É que nem visão. Se eu fechar os olhos e começar aqui a caminhar, daqui a pouco eu vou bater na mesa. Eu tenho que ter uma validação do ponto onde eu estou. O ponto onde eu estou é os olhos. Olha, eu cheguei aqui, eu tenho que parar. Então, o sensor de pressão do reio, ele é validação. Ele vai confirmar que esse valor alvo está no ponto que eu desejo. Central não sabe quanto tem de pressão no reio, no tubo. Reio, quando eu falo, vocês sabem, é o tubo de distribuição de alta pressão. Então a válvula, a central pega, gera o valor alvo, determina, pega a rotação, pega a válvula, controla e chega no sensor de pressão e confirma. A minha pressão alvo chegou no que eu quero. Eu estava a 2.000, com 1 kg de turbina, com um pedal a 70%, eu precisava de 1.200 bar, eu vou lá, vou dar um comando na válvula de controle e vou validar se chegou nos 1.200 bar. Por causa que, como eu não trabalho por variação de tempo, eu trabalho por variação de pressão, eu preciso saber, o meu valor alvo está no ideal? Beleza, aí ela confirmou. Sensor de pressão é validação, ele vai confirmar, chegou no que eu quero. Perfeito, então o valor alvo, que foi o calculado, está igual ao valor real, porque ela confirmou aqui. Aí sim, eu cheguei e eu tenho o valor de pressão ideal. Agora eu posso dar injeção para mim ter a queima do diesel e gerar o trabalho do motor. Só que onde é que eu vou dar essa injeção? Então ela tem que saber a rotação do motor e o sensor de fase, porque o sensor de fase diz aonde o motor está. E pela rotação ela sabe a aceleração do virabrequim. Ela pega a pressão do turbo, sabendo a pressão do turbo, e sabendo a temperatura do ar de entrada, ela tem um gradiente de cálculo. Para cada pressão do turbo com a temperatura do motor, a minha pressão vai ter um gradiente de subida de tanto dentro do cilindro. Porque quanto mais eu coloco pressão de ar, mais eu aumento a temperatura de ar. Aí eu tenho que fazer a minha fase de injeção, atrasar ou adiantar o meu ponto de injeção no ponto que eu quero injetar. Então, ela gera tudo isso para determinar a fase, aonde que ela tem que injetar. Isso aqui é tudo teoria. Tudo teoria. O que nos interessa é abrir o capô do carro e resolver o problema. Então aqui nós temos algumas telas de diagnóstico, mostrando aqui o equipamento PDL, o equipamento da Sum. Aqui está mostrando algumas telas de diagnóstico que eu vou usar como diagnóstico no meu dia a dia. Então vamos lá, sensores de pressão. Os sensores de pressão são sensores piezoresistivos. Então eles convertem
a pressão do tubo distribuidor num sinal de tensão, tá? Ideal, usável pela central, que ela vai poder usar para determinar. Ele é validação de tudo que acontece. Erro de sensores de pressão do reio determina perda de eficiência do motor. Isso é diretamente proporcional. Então, como eu trabalho por variação de pressão, eu não trabalho por variação de tempo, eu tenho que ter exata certeza de quanto que eu tenho de pressão, para mim poder botar a quantidade de diesel correta para diminuir emissões, ter melhor desempenho, ter o menor consumo possível. Aqui nós temos uma 16C9, uma central conhecidíssima, uma Bosch da explicação S10, tá? C9, a família 16C é imensa. Tá? Na linha agrícola, na linha náutica, vocês não têm ideia do campo de atuação dessa família 16C. Tá? Agrícola tem muito que se usa, náutica tem muito que se usa. Eu já mexi em lancha que usa motor Cummins 4.2, 6 cilindros, com uma 16C. Eu já mexi em tratores, um motor Puma com central 16C39, 16C37, é uma imensa gama dessa família aí. Então essa 16C aqui eu tenho um sensor de pressão, aqui eu tenho um sensor piezo-resistivo. Ele altera a pressão, ele altera a resistência em função da pressão. Todo circuito de central, central não enxerga, é pior do que eu. Tirou os óculos, não consegue ler o que está escrito na garrafa ali. Eu sei que é água da pedra porque a gente conhece. Agora, se tiver que ler o nome de alguém, eu não enxergo. Central não enxerga, ela é cega, ela não vê. Ela mede tensão. Então, a partir da tensão, cria-se uma programação. Não vou falar de 8 bits, não vou falar de 16 bits. Se eu trabalhasse com 8 bits, eu teria 20 mV, 19 mV de resolução vertical. Se eu trabalhasse com 16 bits, eu teria 8 mV, 9 mV de resolução vertical. Nem vou falar disso. Se eu trabalhar com 32, eu tenho 4,5 mV. Tá? Então, se programa central diz assim, tua faixa de trabalho de meio a 4,5 volts. Essa é a tua faixa de trabalho. Meio volt é o mínimo aceitável e 4,5 é o máximo aceitável. Então aqui eu tenho essa faixa de trabalho. Cria campos de diagnóstico, porque a central não enxerga, ela não vê. Tira os olhos, Pazini, é que nem nós. Tirou os óculos, perdeu o motorista. Tá? Eu tenho que ter óculos, está lá nos documentos lá. Então não enxerga. Central mede tensão. Vai lá e mede a tensão e vê o seguinte, olha, cria faixas no programa e diz assim, se a tua tensão cai abaixo de 0,15 volt, tem algo errado. Entra na área de segurança, entra na área de defeito. E aí vai lá e manda acender a luz que o processador sabe. Eu estou medindo o sinal do sensor X. Tá? Se esse sinal cair abaixo de 0,15, acende a luz porque entrou na área de segurança. Se esse sinal subir acima de 4,85, entrou na área de defeito, manda acender a luz que tem algo errado. Então a minha faixa ideal está aqui. Fora disso aqui, é a maneira que a central usa como diagnóstico para determinar tem algo errado no circuito. Este sensor, ele é piezo-resistivo, altera a resistência em função do peso. Ele não é potenciométrico, ele não é sensor divisor de tensão, ele não é célula de carga. Tá? Então ele vai pegar... Ele tem um circuito que trabalha integrado junto com uma carga resistiva dentro do módulo. Isso aqui é básico, tá? É uma coisa, não é o circuito real que tem lá dentro do módulo. Tá faltando aqui resistores de proteção de linha. A carga real tá daqui para lá. Todo o circuito, ele é montado assim, entre o sensor e uma carga dentro do módulo. Tá, mas e o processador? O processador, ele simplesmente vai lá e ele pega uma amostra desse sinal. Então, quando eu tenho que fazer um exame de saúde, tem que coletar sangue. Se pega uma amostra disso, a parte principal está lá. A parte principal está aqui, ó. Desse cara com aquele. Isso aqui é o circuito principal. Esse aqui é um coadjuvante que ele vai lá e pega a informação para processar. Então, alteração de pressão gera uma variação de resistência. Essa variação de resistência trabalha integrado junto com esse resistor dentro do módulo alimentado uma tensão. Tecnicamente a gente chama esse resistor de resistor que puxa o sinal para cima. É um... Como é que é? Eu acho que eu parecia que tinha escutado alguém falar. É um resistor que puxa o sinal para cima, um pull-up. É um pull-up. Tá? Então ele vai trazer o sinal para cima. Obrigado, Otávio. Otávio Calgaro nos ajudou ali.
Então, eu tenho meus 5 volts, tenho um resistor que puxa o sinal para cima. Aqui eu tenho uma proteção, eu tenho um capacitor para atenuar aqui, eu tenho um capacitor para atenuar aqui, está pronto o circuito. O sistema trabalhou e leu a tensão aqui. Então, para cada variação de tensão, eu tenho uma variação de sinal sendo uma variação de pressão na linha. Eu botei meramente aqui um sistema bem simplificado, tá? Só para mostrar, conforme varia a pressão, eu tenho uma cremalheira que toca uma engrenagem que toca um potenciômetro. Não é assim, isso aqui é meramente brincadeira, tá? Então, como sofre pressão no sensor, ele vai mudar a tensão do circuito. Então, se eu tenho baixa pressão, eu tenho baixa tensão na linha. Então, aqui eu estou analisando com o scanner, estou vendo a pressão do sistema. Aqui eu tenho uma variação com o sinal do osciloscópio. Esse ruído aqui é inerente de aterramento eletrônico, a gente fala. Isso aqui foi pegado do terra da bateria, então o terra da bateria é muito sujo, gera isso aqui. Tá? Tem técnicas para atenuar, para limpar esse sinal aqui. Se eu botar pressão na linha, pode ver que aqui eu tinha pouca pressão. Agora eu vou gerar mais pressão na linha aqui. Aí a minha tendência dessa resistência aqui ela aumentar muito. Quanto menor a pressão, menor a resistência do circuito. Quanto maior a pressão, maior é a resistência do circuito. Se eu aumento essa resistência do circuito, a tensão tem tendência de aumentar aqui. O processador, ele lê essa tensão, ele sabe, tem tanto de pressão aplicada aqui. Como eu trabalho por variação de pressão e não de tempo, esse aqui é a validação. Ele vai dizer para o processador quanto que eu tenho de pressão aplicada aqui, que é o meu alvo de pressão ideal para quando eu der o pulso de injeção para injetar o diesel. Então aqui nós temos, por exemplo, uma Ranger 3.2 5 cilindros, tá? Estou com 2.7 volts no sensor de pressão, isso é equivalente a 1120 bar de pressão de diesel na linha. Aqui eu tenho a variação da pressão, analisando com o osciloscópio, tá? Aumentou a pressão, aumenta a tensão. Então, se eu conseguir medir a tensão do sinal, eu sei que eu tenho variação de pressão. Para cada variação de tensão, o sensor gera essa tensão, o processador lê e transforma isso num valor de pressão. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma Amarok 2017. Isso aqui é uma tabela real, isso aqui foi extraído de dentro do processador, não é tabela hipotética, é tabela eu tenho certeza absoluta do que está aqui. Então, para cada variação de pressão, vocês podem ver que gera-se uma tensão diferente no circuito. É muito fácil de extrair essa informação dentro do módulo, é muito simplificado, não tem segredo. Tá? Aqui nós temos uma Master 2008 com motor 9GU, o G9U aqui, a pressão da linha estava lá em 350 bar. Então, aqui está uma base do nosso circuito. Aqui eu tenho o sinal entrando, ele vai lá dentro do módulo, passa em linhas, aqui ele está mostrando que está passando por debaixo. Aí ele passa aqui, eu tenho um capacitor, aqui eu tenho uma carga resistiva protegendo até chegar no processador. Então o processador enxerga a tensão, ele vai medir essa tensão, ele sabe quanto que tem lá no sensor aplicado. Tá? Então o sensor está na linha de pressão ali. Eu posso fazer as minhas medições básicas, eu posso ver a alimentação do sensor, que tem 5 volts, e eu posso medir o sinal dele. Quando eu desconecto ele, eu sempre tenho um retorno de tensão daquele circuito interno lá dentro. Então, se vocês desconectarem, vocês vão encontrar 2 5 volts e um massa. Tá, mas de que é aquele outro 5 volts? É daquele circuito internamente que tem lá dentro. Isso é um retorno de tensão. Então, eu posso usar essa variável. Tem uma ferramentinha que a gente criou, que a gente desenvolveu, alguns já conhecem. Eu posso usar essa ferramentinha simples e usar o meu bom e velho scanner para me avaliar e dizer assim, não há defeito de circuito elétrico, não precisa perder tempo de medir chicote. Então, se eu for analisar aqui, eu vou ver a pressão. Existe às vezes alguns erros de conflitos de software. Por exemplo, aqui ele registra volts. Aqui a gente tem a variação de volts, só que às vezes no scanner aparece lá bar. Ah, mas 2,5 bar? Não, é 2,5 volts. Eu já peguei esses conflitos em vários scanners diferentes. Então, às vezes está registrado bar. Já aconteceu isso em várias marcas diferentes. Eu não sei se às vezes é conflito na hora de tradução, o que aconteceu. Mas na Master, ela tem isso aí, varia a tensão. Agora, há poucos dias atrás, nós pegamos um outro conflito num outro veículo diesel também. E ele dava erro, minto, foi numa moto, uma Triumph inglesa, 3 cilindros, uma moto 2015.
no scanner registrava sensor de temperatura do óleo do motor. E aí dava circuito aberto. E eu procurava no esquema e cadê o sensor de temperatura do óleo? Olhava na moto, mas não tem sensor de temperatura do óleo. Sim, vamos olhar, mas qual é o único sensor que está desligado? Ah, a caixa do filtro do ar está fora, é o sensor de temperatura de ar. Fui lá, fiz um teste, no scanner estava o sensor de temperatura do óleo e na realidade é só a temperatura do ar que está desligado. Pega o incauto que não se liga e fica na volta do carro. Quem conhece a bobina DeFia? O pessoal que fez curso de ignição já sabe. A bobina DeFia da família Peugeot Citroën. Determinação de fase por ignição do cilindro 1. Então ela lê o cilindro 1 em explosão. Ela não tem sensor de fase. É a bobina conector cinza. O cara chegou lá com um Peugeot 207, trocou a bobina e botou a bobina do conector preto. E aí ele foi lá, centrou no carro, luz de ação acesa, erro de sensor de fase. Pô, mas eu não vi se o carro chegou com a luz de ação acesa. Vou lá olhar o sensor de fase. E o cara dá umas 20 voltas, parece burro de olaria, fez um buraco na volta do carro e não achou o sensor de fase. Onde é que está esse sensor de fase? Flávio, eu estou apavorado aqui, o carro está com a luz de ação acesa dando erro de sensor de fase. E eu não acho e não tem no esquema. O que está dando erro de sensor de fase? Que carro é? Peugeot 207. Tu trocou a bobina? Sim. Que cor é o conector da bobina? Preto. E a bobina que tirou? Cinza. Pronto. O sensor de fase está dentro da bobina, é um sensor um fotoacoplador, é um sensor óptico, ligado no secundário. Como eu tenho ligação física no secundário, eu não posso expor a central ao risco de sofrer um retorno de mais de 15 mil volts dentro da central. Então, monta-se um circuito, quando o secundário dá o disparo de alta tensão no cilindro 1, esse fotoacoplador ele é montado para tensão positiva, o cilindro 4 é montado para tensão negativa, a saída do cilindro 4 é negativa, a saída do cilindro 1 é positiva, ele ativa esse circuito, o LED dá um pulso luminoso, ele detecta o pulso luminoso e manda um pulso de 12 volts para a central durante 100 microsegundos, só com o osciloscópio para pegar. Então acontecem essas coisas aí. Aqui também pode acontecer às vezes essa situação de erros de interpretação. Eu peguei esse problema na Master. Acusa lá 2 volts, 2 bar e meio, na realidade é 2 volts e meio. Eu montei esse circuitinho aqui, eu testo aqui, eu digo assim, cara, não perde tempo em medir chicote tá bom. Eu tenho erro de sensor de pressão, válvula de controle, bomba, sei lá, combustível, filtro de diesel, seja o que for. Então, a central, ela vai pegar e vai controlar a válvula de pressão baseado na variação do sensor. O sensor vai validar essa informação aqui. Então o processador usa essa informação para controlar a válvula, a partir das variáveis que estão envolvidas lá. Já existe no mercado, os sensores digitais. Ele usa protocolo de comunicação. Tá? A Porsche usa isso em sensores de pressão do turbo, a Chevrolet no sensor de pressão do Cruze 1.4 turbo, o sensor de pressão da linha de alta, o sensor de pressão da flauta lá do Cruze 1.4 turbo a gasolina, ele usa protocolo SENT. Ele não usa mais sinal analógico variando a tensão. Então esse protocolo aqui, um SAE J2716, tá? Ele usa protocolo de 4 bits, a gente chama um nibble. São 4 bits de informação. Então, cada pacote de dados aqui informa de maneira digital o sinal. Outro está usando o gêmeo Onix 2018, o sensor de posição de borboleta do Onix já com protocolo SENT também. Não tem mais as 2 pistas do potenciômetro, ele tem 5 fios agora. 2 do motor, 5 volts, massa e um protocolo. Lá dentro do corpo borboleta tem o sensor que pega o sinal analógico e transforma num sinal digital. Então o Onix 2018 já usa protocolo SENT no corpo de borboleta. Tá? Nem vou entrar em Volvo, que tem imobilizador no corpo borboleta também. E é por rede cam. Tem 4 fios no corpo borboleta de alguns modelos Volvo. 12 volts, massa e protocolo CAN lá. Aí está tudo lá dentro. A senha do imobilizador também está dentro do corpo de borboleta. Central, BC, painel, chave, ABS, câmbio automático e também corpo de borboleta. Então eu não consigo trocar o corpo mais porque está lá. Se eu tiver que botar lá, na Volvo eu não tenho certeza se tem que habilitar o corpo de borboleta com scanner.
Então, o protocolo sente, ele tem os 3 fios normal, ele tem um 5 volts o máximo, um sinal lá. Aí ele gera uma comunicação digital. Essa comunicação digital que transporta a informação. Isso aqui é um sinal real de protocolo sente. Está vindo como muito mais preciso do que o sinal analógico em tensão. Isso aqui é inquestionável. A precisão é absoluta. Os injetores de combustível são a etapa de controle. Que tempo nós temos, por favor? Quem é que está controlando a hora? O pessoal da produção aí, se puder informar. Consegue ver, Escopiro, que hora é? Tá, eu vou avançar então aqui um pouquinho. Os injetores aqui é bem fácil, não tem muito segredo. É parte mecânica, é o que vai fazer a minha injeção de diesel. Eu vou pulverizar o diesel dentro da câmara de combustão. Tá? Não vou falar da parte mecânica dele, porque não nos interessa agora aqui. Eles vão fazer a injeção diretamente dentro da câmara de combustão, tá? Diferente do carro a gasolina que faz a injeção indireta. Então, o segredo todo está no processo de injeção, no processo de controle de injeção. Diferente do carro a gasolina, que tem um 12 volts e um pulso negativo. Lá eu tenho um injetor indutivo que vai fazer tracionar a agulha e vai subir. Só que lá eu trabalho por variação de tempo, aqui eu trabalho por variação de pressão. Eu tenho que fazer com que o injetor responda em 400 microsegundos e consiga dar um pequeno volume de injeção lá dentro. E com um sensor indutivo normal é um pouco mais difícil a 12 volts. Então eu vou ter um circuito que trabalha